querido Joel? Já que a galera tá falando aqui, ó, o Diogo já está mandando a prancheta do Joel. Agora não sei se é você ou se é o papai Joel, no caso, né? E aqui o Diego Barbosa também já perguntando, Sapinto cai hoje ou amanhã, Joel? Então, meu querido, já traz todas as informações. Que horas o Vasco chega? Se será demitido amanhã mesmo? Vai ter protesto no aeroporto? Como é que funciona esse retorno do Vasco ao Rio de Janeiro? Então, vamos começar falando aí do Ricardo Sapinto. Eu tinha trago a informação no próprio Saideira após a eliminação para o Defensa e Justiça, que já tinha grupos políticos, ou seja, pessoas dentro da diretoria que necessariamente não é do departamento de futebol, que necessariamente não faz parte nem da gestão, mas aquele conselheiro, uma situação ou outra, um cara que chega junto, que tem uma opinião forte. E tinha já uma grande corrente pedindo a cabeça do Sapinto, pedindo a demissão do Sapinto, principalmente por conta do desempenho do time. A gente não está, sem analisar resultado, o Vasco não está perdendo porque está dando azar. O Vasco está perdendo porque está jogando mal. Jogou muito mal contra o Ceará, perdeu de 4-1. Ali ele já começou a ficar mal. Teve jogo contra o Defensa e Justiça quinta-feira. O Vasco até criou oportunidade, perdeu um caminhão de gols, acabou sofrendo um gol e o time foi eliminado. E ali a corda já foi para o pescoço do Sapinto. E pelo tempo curto, não daria para se tomar uma decisão muito forte. Tanto é que o Alexandre Campelo veio, inclusive em entrevista ao GE, bancando o treinador. Quando um presidente, e isso não é só no Vasco, é em todos os clubes do Brasil, quando o presidente vem a público dizer que o treinador ele vai ser mantido, quer dizer que não está tão firme assim. A gente já viu diversos casos, né? Do cara bancar hoje numa coletiva e amanhã demitir. Então, mas o Campelo, ao menos, confirmou a informação que eu já tinha falado aqui no Saideira, que correntes políticas estão pedindo, sim, a demissão do Sapinto. Após a derrota de hoje, do jeito que foi, mais um vexame, eu digo que perder para o Grêmio é vexame, mas você perder sem competir, isso é claro. Então, a situação que já era insustentável passou a ser impraticável dentro do Vasco em relação ao Sapinto. E isso tem vários fatores. Além do time não estar apresentando um bom rendimento em campo, existe ruído entre a comissão técnica e também os jogadores. O Felipe Bastos, recentemente, teve uma situação com o Sapinto. O Vasco alegou que ele ficou fora do banco contra o Defensa e Justiça por conta do exame de Covid, que deu um negativo, ou melhor, tinha dado positivo, a Conmebol meio que não aceitou. Ele e o Erley ficaram fora. O Erley assistiu a partida em São Januário, mas o Felipe Bastos foi embora. Então, já existe uma situação. O Felipe Bastos não foi relacionado para a partida de hoje, isso quer dizer que ele chegou no fim da linha em relação ao Sapinto. Mas é bom lembrar que o Felipe Bastos é um cara muito querido dentro do elenco. Ele é um dos líderes do elenco do Vasco. E provavelmente essa ruptura tem causado uma certa interferência. E você vê que os jogadores já não falam a mesma língua. O Fernando Miguel, após a partida, já disse que está difícil desempenhar um papel, está difícil o torcedor acreditar na gente, está difícil ver luz no fim do túnel. Quando um jogador externa esse sentimento, está claramente que não tem mais confiança no capitão do navio, que é o caso do Ricardo Sapinto. Então, assim, os jogadores já não têm confiança, ele já está começando a ser fritado pela diretoria, por parte da diretoria, por parte de pessoas que cercam a presidência, e a tendência é que amanhã, o Vasco chega hoje no final da noite, eu até não vou dar o horário nem o aeroporto, por conta até de segurança, né? Tem muitos torcedores querendo organizar protesto e ter algum tipo de violência, então eu não quero fazer, eu quero ficar com a minha consciência tranquila, caso algum torcedor fique sabendo e vá, é com ele, mas eu não vou dizer o horário. Chega no final dessa noite, isso é fato, todo mundo meio que entende isso, mas eu não vou falar o horário exatamente por questão, para mim, uma questão ética e de segurança também, por tudo que está envolvendo o momento do Vasco, que está muito turbulento. Amanhã, ao chegar, provavelmente vai ter uma reunião da diretoria com o Ricardo Sapinto e a tendência é que se demita o treinador. Por que eu estou dizendo a tendência? E eu não cravo 100%. Porque quem trouxe o Ricardo Sapinto ao Vasco foi José Luiz Moreira, vice-presidente de futebol,
que assumiu a pasta depois de muito tempo. Ela está vaga, né? O Campelo fazia a parte do presidente do Vasco também, de vice de futebol. Então, o José Luiz Moreira chegou, meio que acalmou os ânimos nos bastidores, e é uma espécie de escudo para o Campelo, porque ele tem um bom trânsito com todas as alas políticas do Vasco. E foi ele que trouxe o Sapinto. Ele disse isso na entrevista de apresentação do treinador, que sempre quis trazer um conterrâneo, porque o José Luiz Moreira é português, e ele estava muito feliz do Sapinto. E existe também uma situação, poxa, o cara atravessou o Atlântico para ficar à frente do clube apenas 12 jogos e ser demitido. Bem, ele tem uma consideração, ele não quer demitir. Mas a questão agora é se vai tirar essa ideia da cabeça do José Luiz Moreira. Então, é uma situação delicada. Por isso que eu tenho a informação de que está muito próximo de ter a demissão amanhã, mas ainda não se pode bater o martelo por conta do José Luiz Moreira, por exemplo, ser contrário à demissão do Ricardo Sapinto. E foi o José Luiz Moreira o grande entusiasta da contratação do Ricardo Sapinto. Mas agora, os resultados estão ruins, o desempenho está ruim e os jogadores dão claramente sinais que já não confiam tanto no trabalho do Ricardo Sapinto. Não estou dizendo que é um boicote, não é isso, mas assim, além de ter uma questão técnica, você colocar o jogador no lugar certo do campo, ter a escalação certa, tem uma questão motivacional. E você vê claramente que os jogadores meio que jogaram a toalha quanto à situação. No jogo de hoje, por exemplo, quando o Grêmio faz o terceiro gol e o Grêmio praticamente deixa de jogar, só espera o tempo passar, o Vasco também estava querendo que o jogo acabasse naquele momento. E era ainda 15 do segundo tempo, 20 do segundo tempo. Então, é uma série de fatores e muitas coisas pesam mais para a demissão do Sapinto do que propriamente pela continuidade. O que eu digo para você é que a continuidade basicamente está na consideração do cara ter atravessado o Atlântico. Mas a situação do Vasco está tão complicada, com o time na zona do rebaixamento, um problema eleitoral sem fim, né? Desmando mesmo na questão de gestão, de transição, que o próximo presidente assume em janeiro, mas a gente nem sabe até agora quem é o presidente do Vasco. Dia 17 tem uma audiência nesse sentido, que pode ser definitiva. Então tem uma série de fatores que cercam e está lá o Ricardo Sapinto tentando fazer esse time jogar bem, mas o time não vem jogando bem, não tem mostrado um desempenho satisfatório, os jogadores parecem estar entregues, já existe de fato um ruído por conta de uma liderança ter um problema com o Ricardo Sapinto, que é o Felipe Bastos. O Felipe Bastos é um dos líderes do elenco, então tem uma série de fatores que fazem eu acreditar muito claramente de que amanhã terá uma reunião, amanhã vai ter uma reunião junto da comissão técnica, e ali vai ser falado, vai continuar, não vai continuar, mas tenho para mim que vai ser muito complicado manter o treinador, pela toda a pressão interna, a pressão externa da torcida e a pressão também, querendo ou não, do próprio elenco. Então, digo para você, assim, não, como eu estou falando, não cravo, mas está praticamente certo, tá por um fio a permanência do Ricardo Sapinto depois dessa goleada sofrida diante do Grêmio, Gabriel. Muito bem, meu querido Joel. Vou pegar algumas perguntas do chat antes da gente trazer as premiações, porque são duas perguntas, na verdade, e um comentário, né? Primeiramente, a pergunta do Bruno Rodrigues. Ele pergunta: o Campelo vai consultar Leven e Salgado antes de demitir o Sapinto? Segura a resposta que eu vou trazer os mais dois comentários aqui. O Paulo Silva, ele foi contrário. Ele falou: não acho viável demitir o Sapinto. Afastaria a panelinha primeiro. Opinião do Paulo Silva. E o Bruno Lima também já faz uma pergunta para você. Lucha ou Zé Ricardo ou nenhum dos dois, Joel? Então, vamos lá. Aí é com você. Vou começar... Como é que foi a primeira, perdão? A questão do... Se o Campelo consultaria o Leven e o Salgado antes de demitir o Sapinto. O Campelo havia afirmado... Agora, não sei se foi ontem, foi sexta-feira ou foi hoje. Confesso que não lembro bem. Mas ele disse que iniciaria a transição na segunda-feira com os dois candidatos. Tanto com o Salgado quanto com o Leven. O Salgado já... Por ter uma relação um pouco melhor com o Campelo,
provavelmente vai fazer essa transição de boa. O Leven meio que relutou, disse que faria a transição, assim, meio que não quis direito, digamos assim. Eu, particularmente, acho que não. Porque, como o Campelo mesmo disse, o futebol e as decisões é dele, da gestão atual, até o dia 15 de janeiro, quando ele é o presidente. Então, eu acredito que isso é uma questão muito de gestão interna. Até porque a transição também tem a questão do futebol, mas é muito complicado fazer uma gestão no meio de uma competição rolando. Então, eu acredito que não. Eu confesso que isso, para mim, é uma opinião. Eu não estou dando uma informação, confesso mesmo que não sei essa informação. Não tenho uma confirmação sobre isso. Acredito que não. Até porque todos estão vendo que está complicada a situação. Então, assim, é difícil, não demite, não. Ou, vai lá e demite. Isso, para mim, sinceramente, a transição é feita de outros aspectos, né? Uma questão administrativa, questão contratual, questão de parcerias e tal. Uma situação para o cara se inteirar do que está acontecendo. Mas o futebol está todo mundo vendo. Está todo mundo meio que inteirado, mas é complicado você se meter, ou melhor, escutar um palpite dos candidatos, né? Tendo em vista que a responsabilidade é do Campelo, que é o presidente até o dia 15 de janeiro. A segunda pergunta seria a questão da demissão do Sapinto ou afastar a panelinha. Cara, é complicado porque responder sobre isso, porque eu confesso a vocês, eu não sei se existe uma panelinha de fato e quantas pessoas estão dentro dessa panelinha. Mas vamos lá, se existe um problema com o Felipe Bastos e a declaração do Fernando Miguel, para mim, ela foi muito forte, ela foi muito no ponto. Tipo, se o elenco não está acreditando mais, e é isso que a gente vê, né, um time muito apático dentro de campo, eu acho que fica difícil até uma defesa ao treinador, até dentro do elenco. Se o elenco, estou fechado com o Sapinto, você não viu ninguém dizendo isso. Não teve isso nem na quinta, nem depois do jogo com o Ceará, nem depois da eliminação da Sul-Americana e nem hoje. Então, isso é uma situação que para mim é muito, muito impactante. Ela é muito reveladora, digamos assim. E para fechar, Zé Ricardo ou Lucha, nenhum dos dois. Cara, sinceramente, é muito complicado eu opinar sobre isso. Mas, sinceramente, se eu fosse trazer um treinador, pelo nível de problema, o Lucha já conhece o elenco, né? Basicamente, alguns jogadores, ou a grande parte do elenco que permaneceu do ano passado, ele conhece. Ele fez um trabalho do meio do ano, ele praticamente pegou o brasileiro inteiro, né? Então, eu acredito que o Lucha seja a melhor opção. O problema é que qual é o preço dessa opção? A questão financeira do Vasco é muito forte, o Vasco ainda deve dinheiro para o Luxemburgo. E o Luxemburgo não ficou no Vasco, primeiro porque o Vasco não quis dar o aumento que ele pediu, e segundo que o Vasco não daria condições de que os salários estariam em dia. E foi esse o motivo do Vasco não ter ficado com o Luxemburgo acabou indo para o Palmeiras. Mas como deu certo no ano passado, e eu digo dar certo porque o Vasco se livrou do rebaixamento. E o Vasco, a atual situação do Vasco é se livrar do rebaixamento. No ano passado tinha muito campeonato quando o Lucha assume, mas o Lucha pega o time em último. O time não tinha nem vencido ainda. E dessa vez o time não está em último. Está apenas um ponto para sair da zona. Né? Está um ponto atrás do Sport. Em tese, com a quantidade de jogos, não é impossível. Mas seria uma opção, para mim, mais plausível. Agora, tem que ver uma série de fatores. O Vasco está devendo dinheiro para o Lucha. O Lucha, será que vai querer pegar o Vasco novamente, depois de tudo que já aconteceu? Então, mas assim, a melhor opção que eu entendo no mercado seria o Lucha por conta de ele conhecer o elenco do Vasco, ou conhecer boa parte. Por exemplo, o Thales Magno jogou bola apenas com o Lucha. Com o Abel não chegou a jogar bem, com o Ramon não chegou a jogar bem, com o Sapinto também não. Mas com o Luxemburgo, o Thales Magno foi muito bem, né? Tanto que era taxado como uma nova joia do futebol brasileiro, né? Que seria vendido por milhões de euros. Então, eu acredito que essa seria a melhor opção dentre as opções que a gente enxerga por aí. Muito bem, tá aí então. Fechou, galera do chat, todas as dúvidas? O Joel tá aqui para isso, nosso garoto Breaking News.